Pois é, Lucas, Luciano, ouvinte, eu estava escutando aqui as manchetes, eu nem ia comentar mais essa fala do governador não, porque foi na sexta-feira, né, para quem não acompanhou, durante o evento aí do consórcio de governadores de estados, né, Sul e Sudeste, governador Romeu Zema, numa fala extremamente infeliz, eu fico na dúvida se é infeliz, se é proposital, enfim, ele associando aí a questão do desenvolvimento ao pagamento ou não de benefícios sociais, né, e com informações equivocadas. Quando eu falo se eu fico na dúvida se é intencional ou não, é porque o material foi divulgado, inclusive, no release enviado aí, na verdade, a assessoria de imprensa do governador, né, a superintendência de imprensa, fez uma notícia e essa aspas consta, inclusive, nessa notícia, que foi divulgada para toda a imprensa. E quando você vê os comentários, né, ele acaba agradando aí uma parte da população que, num passado recente, a gente chamava de bolsonarista, e acho que ainda podemos chamar, que demoniza aí o pagamento desses benefícios. Demoniza, mas se tiver uma oportunidade de receber, recebe. Esse é o detalhe. Então, depois o governador se desculpou, falou que deu para entender o contexto que ele falou, e realmente, a gente escutando, é possível entender o contexto, mas é um contexto equivocado. Esse é o detalhe, né? É um contexto equivocado, preconceituoso e ainda com algumas informações erradas, né? Então não vou render mais sobre esse assunto, mas extremamente, mais uma vez, infeliz a fala do governador, depois se retratou. Como eu disse, a minha dúvida é se é realmente um descuido no discurso, uma falta de cuidado na hora de fazer o discurso, ou se realmente o objetivo é atingir um público específico e firmá-lo como candidato aí da direita / extrema direita, né, que tem uma visão às vezes muito distorcida sobre essa questão dos pagamentos de auxílio e tudo mais. Agora, mudando de assunto, que esse assunto, como eu disse, foi semana passada, mas era importante a gente trazer essa notícia aqui, porque no final de semana, né, a gente acaba... Foi sexta-tarde, Foi sexta-tarde, exatamente, então ainda está quente, como o governador se desculpou também, depois se retratou, o assunto ainda está quente. Agora, eu queria trazer uma reflexão aqui, hoje, nesse comentário de hoje, Lucas e Luciana, sobre os 10 anos de junho de 2013, né? Todo mundo se lembra, quem é mais novo talvez não se lembre tanto, né? Mas já ouviu falar das jornadas aí de junho de 2013. Provavelmente o maior movimento popular de rua do Brasil aí pós-constituinte, né? Pós-88. Um número muito grande, com a participação de, vamos dizer, partidos políticos e pessoas ligadas a diversos espectros ideológicos, tá? Foi um grande movimento que surgiu em junho de 2013, movimento difuso, difícil hoje ainda passar 10 anos depois, eu fiquei lendo muitos artigos sobre esses 10 anos de junho de 2013 e ainda assim a gente vê a dificuldade de teorizar, né, de enquadrar, né, de tentar entender de forma precisa, parece que é meio difícil a gente conseguir compreender o que foram aquelas jornadas de junho de 2013. A gente estava na véspera aí da Copa das Confederações, o Brasil tinha sido escolhido para a Copa do Mundo em 2014, governo Dilma Rousseff, primeiro governo Dilma Rousseff, eclodiu a partir de uma reivindicação de preço de tarifa de ônibus em São Paulo, que havia tido um aumento, e a partir disso houve protestos de rua em São Paulo, um dia, segundo dia, reprimidos de forma violenta pela Polícia Militar de São Paulo, e a partir dessa resposta da polícia muito violenta a esses movimentos, eles começaram a pipocar em outras capitais, em outras, né, cidades do país, e de repente se espalharam por todo o Brasil sem uma pauta definida, né? O começo foi a questão dos centavos lá, do aumento de 20 centavos da passagem de ônibus, mas foi só a ponta ali, foi só o estupim. Depois uma série de outras insatisfações da população brasileira com o sistema político, com a situação econômica, com a representatividade política, com a Copa do Mundo que seria realizada no Brasil no ano seguinte. Tudo isso explodiu e levou para a rua uma multidão realmente difícil de qualificar, de entender, porque tinha gente da direita, da esquerda, do centro, tinha, vamos dizer, anarquistas, né? Sem partido político, tinha todo tipo de gente nas ruas. E a esquerda, né? Quando eu falo a esquerda, os partidos de esquerda, nos anos seguintes sofreram derrotas, vão lembrar, né? O impeachment da Dilma, Operação Lava Jato, Temer assumindo, depois Bolsonaro sendo eleito.
E os partidos de esquerda tendem a demonizar esse movimento de junho de 2013 como tendo sido responsável, direto, por todos esses fatos que sucederam depois. É uma visão, é uma linha, mas é muito simplista, né? Acho que é impossível a gente determinar essa causa e consequência de forma tão direta. Não há dúvida que houve um enfraquecimento, ou seja, a esquerda, que sempre foi quem priorizou, quem captou, quem liderou esses movimentos de rua, ela perdeu esse protagonismo, né? Porque outros espectros políticos surgiram e foram para a rua, tomaram a rua como um espaço também. Então acho por isso até essa visão da esquerda, e que sofreu derrotas mesmo. Não há dúvida que a partir dali surgiram movimentos organizados de direita, partidos organizados de direita, mas não dá para fazer essa causa e consequência, né? Acho que ali foi uma explosão de uma insatisfação do brasileiro como um todo, de um sistema político, e também vinha na esteira mundial, né? Havia ocorrido a Primavera Árabe, então havia outros movimentos no mundo a partir de 2011 ocorrendo, e no Brasil ali ocorreu em 2013, em alguns momentos violentos, né? Quebrando lojas, atacando aí sedes do poder público, atacando a imprensa. O movimento realmente foi ficando muito agressivo no final. Mas é interessante, é um fenômeno ainda que nós vamos demorar para entender ele como um todo. Só queria chamar a atenção que eu não vejo essa causa e consequência tão direta do que ocorreu com a esquerda, com os partidos de esquerda a partir dali, com esse junho de 2013. O que dá para a gente saber realmente é que, assim, o brasileiro demonstrou seu descontentamento e a possibilidade de ir para a rua, né? Raramente a população ia para a rua para reivindicar, e quando ia era muito movimento organizado, sindicatos, movimentos sociais ligados à esquerda, professores. Esses tinham um monopólio, vamos dizer, porque eram mais organizados, de ir para a rua para protestar. A partir dali, não. Uma série de outras pessoas, inclusive uma certa elite brasileira que não desconhecia, inclusive, a rua, passou aí para a rua, né? Vide impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, onde outras parcelas da população também tomaram as ruas. Mas eu acho que é um tema que a gente vai discutir ao longo desse mês de junho ainda. Provavelmente vamos trazer alguém aqui para escutar, para a gente tentar entender. Mas eu acho que o grande saldo, não sei se positivo nem negativo, queria tirar o mérito disso, mas é o brasileiro indo para a rua manifestar sua insatisfação com o sistema político como um todo, né? É lógico que a partir daí certos grupos dominaram, criaram as chamadas narrativas a partir daí e se deram melhor a partir desse de junho de 2013 do que outros, né? E acho que por isso a esquerda tem essa mágoa aí, essa demonização desse junho de 2013. Mas, de certa forma, era o que as pessoas sempre falavam: o brasileiro nunca manifesta, nunca vai para a rua, né? E de repente foi todo mundo para a rua. E quando isso acontece é meio difícil controlar mesmo, é meio difícil dar um norte. E cada um puxou para um lado saiu mais forte do que o outro. Agora, fica o que acho que ficou de lição, essa dificuldade do poder público aí, principalmente dos governos na época, de não saberem dialogar, de não saberem responder esses anseios que estavam ali na rua, porque também eram anseios variados. Havia a questão do transporte, a saúde, a luta contra a Copa do Mundo, questão da corrupção, eram pautas muito variadas, mas quase nenhum governante, ou nenhum, arrisco a dizer, soube dialogar, soube responder aquilo que surgia, nem naquele junho de 2013, nem nos anos seguintes, né? Bolsonaro foi eleito só em 2018, 5 anos depois, e ele captou o sentimento de parte daquela população ali que estava na rua, mas não dá para dizer também que ele soube responder aquilo. Ele soube captar, e aí talvez uma coisa que ele soube como ninguém e que surgia naquele momento era a questão dessa tabelinha das ruas com as redes sociais, né? Da questão do uso da entrada das redes sociais na organização de movimentos e na pauta de discursos. Isso sim, talvez via MBL, outros movimentos também que usaram isso muito bem, mas o bolsonarismo soube fazer essa ponte com a rua e as redes digitais de forma muito eficaz, né? Mas eu acho que esse junho de 2013 ainda nós vamos refletir muito sobre ele, porque foi um momento histórico da democracia brasileira, né? Da história recente da democracia brasileira. Foi um momento muito significativo, né? Com certeza alguém lembra de alguma coisa ou participou de algum ato, seja trabalhando, no nosso caso, como imprensa, ou então foi para lá manifestar
alguma pauta, né? Alguma reivindicação. E teve no Brasil inteiro, teve cenas famosas lá no Congresso, as pessoas subindo em cima daquelas cúpulas, né, que tem no Congresso ali. Não houve invasão do Congresso, mas houve fogo na porta do Itamaraty, vidraça quebrada do Itamaraty. Houve também alguns atos em Brasília muito significativos, mas em nenhum momento se reivindicou um golpe ou algo assim. Era mesmo uma demonstração de uma insatisfação enorme naquelas jornadas de junho de 2013. É isso, Lucas, Luciana.